neste mesmo molde, decorreu o segundo encontro, onde tivemos como convidado o empresário Lago de Carvalho, que partilhou com aqueles presentes um pouco da sua história, visão de negócio, desafios e perspectivas para a economia de Angola. Na ocasião do terceiro encontro, já numa dinâmica distinta e em formato brunch, nos reunimos numa manhã de março para discutir sobre os riscos e oportunidades da economia angolana, a par de uma memorável apresentação feita pelo economista Precioso Domingos. E hoje, 29 de abril, nosso convidado é Ricardo Ferreira, um profissional com mais de 20 anos de experiência no setor bancário e financeiro. Em sua carreira, Ricardo Ferreira ocupou funções executivas em instituições de destaque internacional, sendo que atualmente ocupa a posição de Country Managing Director do Access Bank Angola. É com esta deixa que eu convido os nossos preleitores a nos brindarem com sua presença neste palco e tomarem os assentos para então começarmos com a conversa. Muito obrigada e boa continuação. Boa noite a todos. Não precisa interromper o jantar, a comida está boa. Infelizmente os lesados somos nós os dois, né? Vamos ter que parar de apreciar a comida e o vinho, que também estava bom, né? Ricardo, seja bem-vindo ao Clube Econômico. Sei que não é a primeira vez que cá estás, é a segunda, mas numa condição diferente. Hoje tu és o convidado principal para esse jantar. Também queria dar boas-vindas àquelas pessoas que pela primeira vez juntam-se a nós. Espero que estejam a apreciar o Clube Econômico e que venham mais vezes também. Okay. Ricardo, dando início aqui à nossa conversa, e primeiro agradecer por ter aceito o nosso convite. Esta conversa acontece num momento quente do setor bancário. Hoje mesmo, ou a partir de ontem, fomos informados de algumas FIIs que algumas instituições bancárias receberam por parte do regulador BNA. Também temos um banco que está em reestruturação. E quando nós falamos de Ricardo Ferreira hoje, as pessoas ligam Ricardo Ferreira ao Access Bank. Quando eu pergunto quem é o Ricardo Ferreira, todo mundo diz que é o CEO do Access Bank. Mas Ricardo Ferreira não nasce hoje, né? Já tens uma carreira de mais de 20 anos, como a Mona citou. E eu gostaria que, em poucas palavras, descrevesses de facto quem é o Ricardo Ferreira, que hoje assume a posição de CEO do Access Bank. Ok, Patrício, muito obrigado pelo convite. E eu na realidade, nunca pensei que me ias fazer sentar aqui. Porque achei que ias sempre convidar mais outra pessoa. Mas muito obrigado pela honra, obrigado aos convidados por me virem ouvir, à minha esposa, a Sandra, por estar aqui. Tu disseste que era possível trazer família, por um bocadinho trazia os meus rapazes. O que é o Ricardo Ferreira? Ricardo Ferreira, acho que o Ricardo Ferreira é um introvertido. Introvertido é no bom sentido da palavra, porque não sei se sabes, os introvertidos, quando querem ganhar a sua energia, gostam de ficar um bocadinho mais sozinhos. Gostam de refletir, gostam de estar com um grupo de amigos mais pequeno, gostam de fazer desporto, Sou uma pessoa que dou também muita atenção àquilo que é a aprendizagem contínua. Eu sou da opinião que tens que abrir o ano e fechar o ano de uma maneira diferente. Tens que ver que tem um caminho para aquilo que é a tua melhor versão. A tua melhor versão é algo que nunca vais lá chegar, não é? Porque nós não somos perfeitos. Mas tem que ser algo que mexe com o ano. Portanto, tento fazer balanços de anos em termos do que é que aconteceu, como é que estou a evoluir para me desafiar.
sou da opinião que tendo pessoas aqui na sala com quem eu já trabalhei, que o crescimento, na realidade, fica no fim da tua zona de conforto. Portanto, sou uma pessoa que gosto de tentar estar perto ou do outro lado da zona de conforto, para poder evoluir, e dessa maneira, quando eu evoluo, as pessoas com quem eu tenho contacto também vão evoluindo, e isso acho que é a parte mais gratificante que consegues ver que estás a contribuir. Eu dou muita atenção, por exemplo, a livros. Não sou uma pessoa que consiga ler 30 livros por ano, mas leio entre 8 a 12 livros, e acho importante que o tempo que é dedicado por escritores a quem eu depois dou o meu tempo, que pode ser entre 7.000 a 7.000 horas, 10.000 horas, tu consegues absorver aquele conhecimento todo entre 3 a 4 horas dedicadas. Portanto, sou um curioso, acho que sou curioso. Há pessoas certamente que podem ser mais, mas sou uma pessoa que também valorizo bastante a integridade, a resiliência, a entrega. Gosto de pessoas que são sinceras, gosto de pessoas autênticas. Tenho talvez essa mensagem de base, não é? E acho que sou uma pessoa simples, não tenho assim grandes preconceitos. Gosto de me rir, às vezes gosto de me rir de mim próprio, que é agradável, porque de vez em quando também faço algumas patetices, não é? Mas eu acho que a pessoa não... Eu, por acaso, li um livro o ano passado que se chamava A Arte da Possibilidade. E a Arte da Possibilidade, estou-me a lembrar agora, que tinha lá uma regra. E a regra era, quando tudo está a correr mal, tens que aplicar a regra número 6. Então a regra número 6 então a regra vem em inglês, não é? Don't take yourself too seriously. Portanto, não te podes levar muito a sério, não é? Para relativizar as coisas e para relaxar dentro dos momentos. Esse é o Ricardo Ferreira. É o Ricardo. Tu por acaso disseste que és uma pessoa introvertida. Com certeza és, eu pude perceber isso. Mas das poucas vezes que nós falamos, eu pude perceber que tem muito conhecimento por trás disso tudo. Né? Tu és daquelas pessoas que eu vi no ano passado, acho que a nossa primeira conversa foi no ano passado, no final, e foi uma conversa que me marcou, por acaso, pela positiva. E falaste de livros, foste a única pessoa que me ofereceu um livro o ano passado, obrigado. Ainda não li, mas vou ler. Eu não faço isso a muita gente. Então, levei isso como uma coisa assim, a peito. Né? Falaste da família, e eu queria saber como é que um homem como tu crias o equilíbrio entre o trabalho e a família. Porque eu sei que é uma coisa difícil. As mulheres nem muitas das vezes entendem. Elas podem dizer que entendem, mas no fundo não entendem. E os filhos também são lesados, né? A ausência do pai, por um bem maior, porque eu acho que um homem do teu nível já não se trata simplesmente de ti. É uma coisa muito acima daquilo, né, que representa o Ricardo. Como é que tu balanças a família e o trabalho? Como é que é? Qual é a tua rotina diária? Bem, para aqueles que, que não me conhecem, acho que sou conhecido mais ou menos por workaholic. Primeiramente porque sou uma pessoa que gosto de fazer coisas e gosto de me empenhar e gosto que as coisas aconteçam e que os projetos andem para a frente. Portanto, tenho o hábito, que já também partilhei contigo, começo às 4h35, não é às 4h34, é às 4h35. E portanto tenho aquilo uma rotina de manhã,
para sair de casa para a cidade, agora já não vivo em Talatona. Portanto, sou um early riser, não é? Eu já era early riser antes de ler aquele livro dos 5 da manhã, não é? Mas pronto, eu fui lá ler o livro para ver se havia lá alguma parte que eu ainda não tinha descoberto. Mas começa assim. Portanto, acho que é importante começar cedo. Em especial em África é importante começar cedo. É um hábito bom, é um hábito saudável. Dou tempo à família, nos fins de semana, no geral, não dou grande atenção ao negócio. De vez em quando desapareço um bocadinho para ir ter com o meu computador, mas dedico-me inteiramente à família. Fazemos desporto. Na realidade é um processo descomplicado. Nós não temos uma família muito grande. Em Angola já só temos 2 rapazes. Tivemos cá até um ponto 4 filhos, 2 raparigas que já estão em Lisboa. E foram sempre das coisas que eu aprecio mais em Angola, é a simplicidade dos fins de semana. Porque não há propriamente muita coisa para te distrair. Não tens aquela atração, vamos ao centro comercial. Aqui, se faz ao centro comercial, vais ao mesmo centro comercial, não é? Portanto, não há escolha. Portanto, é fazer desporto, relaxar, ler um livro. Sou fã de restaurantes, aliás, acho que se começa a notar que o Access Bank está a começar a ter bem feito aqui em mim. Mas tenho uma vida simples que dedico e tentamos passar férias todos juntos, ainda temos este privilégio. Portanto, não é ser PCE ou ser Country Managing Director, não é propriamente nada assim do outro mundo. Não é? Temos que ser metódicos, temos que ter uma abordagem aos temas. Portanto, não sei se queres que eu fale disso, mas... Tu falaste do horário que tu começas, às 4h30, só esqueceste de falar o horário que terminas. Ok, então, mas é assim, eu por acaso sou também bastante consistente nisso. Eu não sou uma pessoa que trabalha à noite, não sou uma coruja da noite, portanto sou uma pessoa que deixo as coisas à volta das 18, posso trabalhar, trabalho no carro, a caminho de casa, mas chego a casa, paro. Sou conhecido por começar a trabalhar às 2 da manhã. Ou às 3, se for necessário, não é? Mas não faço noitadas. Já fiz noitadas, não me fica bem. Então, tu tens uma carreira muito focada no setor financeiro, né? Tu passaste por Portugal, Moçambique, África do Sul e agora em Angola. Quais são as grandes diferenças que tu notas hoje, depois desses mais de 20 anos de carreira? Hoje, e tu disseste que tens um gosto por Angola, qual é a grande diferença que tu vês a nível de negócios, a nível do próprio setor financeiro, entre Angola e os demais países que eu acabei de citar? Portanto, eu já trabalhei em Portugal também. Em Portugal não estava na banca, mas na África do Sul comecei numa empresa que se chamava Coopers & Lybrand. Era a professora da PricewaterhouseCoopers. Então, a África do Sul é um mundo. Eu na África do Sul cheguei lá, ainda era apartheid, portanto tive experiências na África do Sul da apartheid que como português não me identifico, tanto que por acaso pediram-me quando eu cheguei à África do Sul, logo depois um ano, para me juntar, para o nome para ir à tropa, e eu disse que sim, porque eles iam me dar a nacionalidade. E depois, quando chegou a altura de ir para a tropa, eu disse que ia para a universidade. E portanto porque a tropa queria dizer que eu
vinha para o outro lado da fronteira e vinha, na realidade, combater contra Angola, o que estava contra os meus princípios. Não é? Portanto, eu não expliquei, mas a minha parte materna é de Moçambique. Eu digo que sou quase africano. Sou quase porque viajei para a África com 3 meses. E, portanto, na altura era possível entregar bebés a hospedeiras e as hospedeiras levavam. E eu vivi em Moçambique até 1974. Portanto, tenho memórias muito boas daquela parte do mundo e tinha memórias, por acaso, até da África do Sul. Mas acho que a África do Sul, foi um país que evoluiu muito, com um certo paradigma, não é? Mas estava isolado do mundo. E apesar de ter um potentado económico e na altura militar, que já não é o caso, no outro dia estava a trocar umas impressões com uns amigos, depois de jogar pádel, e eles estavam-me a dizer que na África do Sul, agora, na Força Aérea, tem 5 aviões. E um deles está estragado. Eu estou a brincar, na realidade, a África do Sul tinha um potentado aéreo. Não é? Portanto, havia muito potencial na África do Sul. Havia muito capital humano. Tudo o que se querias alguém para contratar era possível. Portanto, era um mundo muito, muito dinâmico. E passámos por esse, olhando para trás, passámos pelas eleições, pelo aquele processo todo. Ficou alguma pena de que o país tenha, na realidade, não tenha evoluído para aquilo que merece. O setor financeiro, por exemplo, é um setor financeiro que é maior que o PIB sul-africano, que não é esse o caso de Angola, não é? Portanto, é o que estava a falar ali com o Raul há bocado. Temos que ajudar Angola a sofisticar o setor financeiro. Então, olho para a África do Sul como uma oportunidade quase perdida. Moçambique para mim era da minha infância. Achei muito curioso a minha passagem por Moçambique, porque quando entrei em Moçambique, depois tive sempre aquela ligação, porque era português, portanto podia falar inglês-português, e para mim era um sítio natural para eu ir viver. E eu tentei 5 vezes estabelecer-me em Moçambique. E, portanto, a única coisa boa que eu fiz em Moçambique, dessas 5 vezes, foi conhecer a minha esposa. Porque na 5ª vez fui-me embora. Fui para Portugal. Acho que é um país com muita pobreza, muitas dificuldades de capital humano. O setor financeiro cabe dentro de um dos grandes bancos angolanos. É só para ter essa dimensão. E não quer dizer que não evolua, mas por escolhas que tenham feito não conseguiu fazer isso. Angola para mim, quer dizer, eu vivo em Angola, mas o que eu vou dizer é como se eu não estivesse em Angola. Eu acho que Angola tem um aspecto quase mítico. É um je ne sais quoi. Quando a pessoa fala internacionalmente, vives em Angola? Angola? A sério? Como é que é Angola? Porque as pessoas só têm um bias muito grande sobre Angola. Não é? Angola para mim, assim, na minha festa de despedida do Standard Bank, eles perguntaram-me qual era a minha canção preferida. E eu disse que era aquela canção do Matias Damasio, Angola do meu coração. Então, Angola para mim é uma coisa que evoluiu ao longo dos anos. Eu tive uma experiência muito interessante com Angola. Portanto, acho que é um país que tem tudo para dar certo. Toda a gente que me ouve falar, sob alguma forma, ouve sempre a minha mensagem. Tem tudo para dar certo. É só vir aqui algumas palavras que tem uma fórmula. A fórmula tem que ser consistente. Portanto, acho que é algo que
marcou a nossa família. Nós estamos cá há 19 anos. Uhum. Viemos eu vim inicialmente com um contrato de 1 ano para gerir uma construtora sul-africana. Correu muito mal. Correu muito, muito mal. Tive que despedir toda a gente no 2º ano, porque eles ganharam um contrato para construir um dos estádios para a Copa do Mundo em 2010. Uhum. Então decidiram abandonar Angola. Então a minha visão, que eu ia construir estradas e construir barragens e construir, dissipou-se e desapareceu, e eu tive que gerir à volta de 300 pessoas para lhes dizer que tinha acabado a empresa, e foi um processo muito complicado. Passei para o Nedbank e tive com o Nedbank, que é o 4º maior banco da África do Sul, tive com eles 10 anos, depois com algumas posições regionais, com foco em Moçambique, mas eu olho para Angola com muito carinho, não sei qual é que será o dia que eu me vou embora. Nós, mais cedo ou mais tarde, né? Se fores. Nós mais cedo ou mais tarde, todos vamos embora de algum sítio. De algum sítio. Portanto, tenho muito orgulho por muitas coisas que eu já fiz em Angola. Tu entras pelo setor de construção, como é que vais parar para o Standard Bank? A realidade é relativamente simples, porque tens de criar um ecossistema para te financiar a construção. Então, contactei um banco sul-africano, que tinha lá um amigo, e eles estavam interessados em projetos de parcerias público-privadas, e já tinha estabelecido a relação com eles, e quando acabou aquilo com a construtora, eles estavam a considerar abrir um escritório de representação, e portanto ofereceram uma posição para eu ficar com eles, que durou esse tempo todo. Não é? É curioso, e isto é uma coisa que eu raramente digo isso a alguém, mas a pessoa que me contratou era o diretor de infraestruturas do Nedbank. E portanto, ele fazia projetos de parceria público-privada na África do Sul e não em muitos outros sítios, porque não há PPPs em muitos sítios. E ele virou-se para mim depois de eu ser contratado e disse: era só para te dizer que agora que estás contratado para ir fazer projetos de infraestrutura e PPPs, que nunca vais fazer nenhum. Porquê? E eu tentei, mas todas estas ambições, como é que é? Ele disse: não, tens que perceber que os ambientes regulatórios não estão sofisticados para que tu consigas implementar PPPs nestes países. Portanto, vamos ter grandes dificuldades em que se vá vencer nesse modelo. Não é? Vamos fazer outras coisas, não te preocupes. Não é? E depois de algum tempo conseguimos fazer outras coisas, mas de facto nunca conseguimos fazer nenhuma PPP, e eu achei muito engraçado. E de vez em quando ainda o vejo na África do Sul e muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pela recomendação, a dizer que eu nunca ia vingar naquilo que tu me contrataste. Não é? É assim. Tu antes mesmo de seguires para o Access, tu atingiste a posição mais alta que tu tiveste no Standard Bank. E daquilo que me consta, tu eras uma peça fundamental no banco. Como é que foi esse desligamento? Eu acho que, para já, assim, no Standard Bank tive o meu caminho, foi um caminho acelerado. Acho que o Standard Bank é um banco que dá oportunidades às pessoas. Eu tive 4 ou 5 promoções, e tenho muito orgulho de ter passado pelo Standard Bank. Mas não acho que ninguém seja indispensável. Não há nenhuma peça no mundo, ninguém, que seja indispensável, e portanto para já não acho que tenha deixado para trás um vácuo de tal maneira, porque o Standard Bank está muito bem orquestrado e tem um processo de sucessão muito bem feito. E há uma coisa que Angola tem vindo a evoluir em largos passos, é no desenvolvimento dos seus talentos. Portanto, agora,
eu sair do Access, acho que foi compreendido como uma oportunidade natural para eu ir contribuir de outra maneira, não é? Eu tinha feito o meu caminho. Isto é uma oportunidade muito diferente. O Access Bank é um banco para já que tem aquilo que eu lhe chamo um genoma de aquisição inerente, intrínseco. Portanto, só para ver, em 2024 abriram ou compraram 8 bancos. O meu primeiro banco que eu trabalhei, não é? Em 7 anos não comprou nem abriu nenhum banco. E na altura em que eu os deixei, tinham dito que iam fazer isso. Não é? Portanto, é um processo de aquisição muito, muito agressivo, muito assertivo, porque há um foco em ser grande em termos de ativos. Não é? Uhum. Eu tenho, quer dizer, acho que ter escala é importante, porque dá-nos algum conforto, mas aquisições, elas têm que ser integradas. Tenho que passar tempo a integrar equipas, tranquilizar temas, integrar processos. Portanto, para mim foi um processo desafiante. Obviamente que... Já está mais calmo agora? Quer dizer, eu acho que agora está mais calmo em algumas vertentes, não é? Nunca vai estar calmo, porque nós naturalmente queremos crescer. Não é? Portanto, nós queremos mexer, queremos implementar produtos que já são testados noutros países e portanto, a dinâmica não vai relaxar. Não é? Agora estava a falar com o Raul, estávamos a falar se íamos adquirir outro banco, não é? Eu espero bem que não vamos adquirir outro banco tão cedo, porque eu tenho desafios suficientes agora, não é? Eu tenho que implementar uma cultura de risco, uma cultura de talento. Eu tenho um método à volta disto, que é um método simples para explicar, que eu chamo-lhe Right People, Right Clients, Right Risk. Mas tudo começa com as pessoas. Portanto, achei que era uma maneira de eu contribuir para a evolução do setor bancário. O Access Bank é um banco pequeno. Nós somos número 15 no mercado. Adquirimos a participação que estão no meio, né? Estão no meio. Temos aí 28 bancos, número 15 não está mal. Não, quer dizer, acho que temos um processo para... Pelo menos não vai para a segunda divisão. Temos um processo para crescer. Temos um acionista que acredita em Angola e acho que Angola tem muito para dar certo. Não há propriamente... Tu passaste por Portugal, Moçambique, Angola e a África do Sul. E agora estiveste no banco, o maior banco de África, sul-africano, e agora tu representas, penso eu, o maior interesse dos nigerianos em Angola. Como é que é lidar com os nigerianos? Porque há aqui duas similaridades que eu posso trazer à mesa. A primeira é que Angola e Nigéria estão no top 5 das maiores economias de África. E segundo, Angola e Nigéria são os 2 maiores produtores de petróleos de África. Mas, a nível de relação econômica e interpessoal, é quase zero. Né? É verdade. E admirou-me o Access Bank ter entrado em Angola e de forma agressiva. E por isso, quando tu dizes que a pressão não termina agora, eu acho que não. Né? Porque tem muito aí para desbloquear, mas eu queria entender qual é o sentimento trabalhar para os nigerianos para Angola. Porque, pelo menos no setor de petróleo e gás, hoje os nigerianos estão a vir em massa. E já há voos de ligação entre Angola e Nigéria, acho que mais ou menos há 1 ano. Então, a comunicação está aí, existe. E qual é o papel do Access Bank nisto tudo? Bem, para já acho que a Nigéria e Angola deviam ser muito mais próximos, porque
tem uma trajetória bastante comum ligada ao petróleo e deviam aproveitar esses interesses comuns. Não é? Trabalhar para o Access. Quer dizer, o Access é um banco que é relativamente jovem, se formos a pensar bem, porque é um banco que começou a sua nova vida em 2002, quando foi adquirido por dois jovens na altura, um deles morreu o ano passado num incidente de helicóptero, e era o banco número 75 da Nigéria, em 2002. E desde 75 para 2025, portanto, é número 1 há 4 ou 5 anos, teve um processo de crescimento que não foi orgânico, portanto, é um processo por via de aquisições. Portanto, isso dá uma indicação do ritmo das coisas. Não é? Mas tu és introvertido. Consegues acompanhar essa dinâmica? Eu continuo a ser introvertido, sim. O introvertido não tem a ver com isso. O introvertido tem a ver com a maneira como é que nós descansamos na vida. Não é? Mas consegues acompanhar a dinâmica? Sim, quer dizer, isso eu acho que a dinâmica que existe para já é bastante semelhante ao processo que existe à governança que existe no Standard Bank e no Nedbank. Portanto, tem um modelo anglo-saxónico, é dividido por linhas de produto, tem exatamente as mesmas estruturas, portanto, há uma linguagem comum. Não é? Tem algumas particularidades, que é a ambição de crescer, os objetivos que temos para crescer, mas isso são tudo coisas geríveis. Eu acho que uma das coisas que a mim me marcou imenso no meu primeiro dia, aliás, na minha primeira interação com o Access, que eu fui a um retiro dos Conselhos de Administração da África, em que teve lá um dos fundadores, porque o outro já tinha falecido, em que ele explicou qual era o propósito. O propósito é para transformar a África economicamente, para nós podermos ser um motor de diferença. Com o banco, podermos ajudar outras pessoas a ficarem melhores na vida. Aliás, ele escreveu um livro que se chama Buying a Bank in Africa, Left Behind in a Tarmac. Isso tem a ver com uma experiência que ele teve quando era jovem, que o deixaram na pista, na Nigéria, porque ele recusou-se, acho que tinha 10 anos, a pagar uma gasosa para entrar no avião, nem ele tinha, e ele sentiu-se indignado e ficou com aquele conceito na cabeça de que num dia ia vencer, ia fazer algo maior e bom para a Nigéria. Portanto, é algo que é um banco que quer transformar, não é? Quer de facto ter impacto, e tem 28 mil pessoas, está em 16 países em África, está em vários outros países fora, tem mercados regulados, é um dos maiores bancos africanos no Reino Unido. Portanto, há uma dinâmica inerente ali de velocidade. Não é, não é normal, Patrício, nós temos reuniões às 8 da noite. Eu acho que às 8 da noite, pronto, para mim não é assim, está ali no limiar do aceitável. Não é? Okay? Mas eu tenho aqui o António já me disse que já teve reuniões à 1 da manhã. Portanto, com um bocadinho de sorte apanhava-me a mim às 2, não é? Quantas pessoas tu tens agora? Quantas pessoas tens no Access Nós Bank? somos 306. E como é, tu tiveste experiência aqui anterior em Angola, hoje tens experiência com nigerianos. Em termos de mindset, qual é a grande diferença entre os nigerianos e angolanos? Eu penso que são dois países com as mesmas oportunidades, mas com caminhos econômicos diferentes, né? Visão econômicas diferente, ações econômicas diferentes. O que é que tu achas que diferencia, na verdade, os angolanos e nigerianos, e onde tu vês pontos de sinergias? Eu acho que ambos os angolanos e os nigerianos têm muitos pontos em comum. Já têm um sentido de orgulho elevado. Não é?
Eu, por acaso, até li um livro sobre isto que falava dos nigerianos, que chamava-se o Triple Play, que é um sentido de superioridade, mas depois também tem um sentido de inferioridade, não é? Que alguém lhe está a tentar fazer mal. Portanto, na Nigéria até é aceitável perceber isso, não é? Porque tanta gente que tem que fazer negócio todos os dias deve ser muito complicado. Eu, diga-se de passagem, eu ainda não fui à Nigéria. Estou para ir daqui a 2 semanas. Portanto, não sei o que é que me espera, mas pronto, vai correr tudo bem. Mas eu acho que o que os nigerianos têm é um elevado nível de entrega de trabalho. Tem uma ética de trabalho muito grande. Acho que isso é algo que ajuda a transformar. Tem uma resiliência de entrega. E é algo que é bom também para ver noutras sociedades. Eu penso que o facto de terem desenvolvido vários produtos e terem feito várias coisas em escala na Nigéria devia ser integrado em Angola, para nós fazermos aquilo que se chama o leapfrog, evoluirmos, fazermos um step up. Eu por acaso acho que é óbvio para mim que devia haver muito mais integração. Esta história de haver 85 países que podem chegar ali ao 4 de fevereiro e pedem o visto, e depois não ter países relevantes como a Nigéria poderem fazer isso, acho que não faz sentido, não é? Não imagino como é que é o Aliko Dangote quer vir cá, toda a gente tem que se movimentar, não devia ser assim, não é? Porque há muito capital na Nigéria que está à procura de outros sítios em que o ambiente regulatório é estável. Eu no outro dia tive uma reunião com um senhor nigeriano, que era da banca e agora está no setor petrolífero, e ele diz que aqui pode-se fazer coisas acontecer, o ambiente no setor petrolífero aqui é tranquilo, não é? Portanto, como sabemos, na Nigéria temos temas de militantes, portanto, é algo que não ajuda, portanto, e acho que devia haver muito mais partilha para haver aquilo que eu chamo de integração regional. Portanto, acho que a África devia virar-se muito mais para dentro. Isso é um dos propósitos que nós temos, é que nós queremos fazer parte daquilo que é o crescimento da África, portanto, para participar em pagamentos, ajudar a África a crescer, não é? Eu não sei se tens algumas estatísticas das trocas comerciais africanas versus a população africana, mas a África tem um gap de produtividade muito grande. E achas que aí é o caminho? Por exemplo, as trocas comerciais, portanto, as exportações africanas para o mundo, não é? Portanto, são 2% ou 3%, e a população africana representa 18% do globo. Né? Essa diferença, se comparas isso com a China, não é? A China tem 18% de exportações e tem 18% de população. Como é que chegou aos 18%? Teve um processo que demorou décadas, mas focado para aumentar a produção industrial. Não é? E achas que é possível a África chegar a esse ponto? Nós que acreditamos em África, eu não posso dizer que sou africano porque não sou, nós temos que acelerar esse processo, porque aquela estatística dos 3% versus 18%, isso é um indício de pobreza africana, efetivamente. É uma hipoteca do legado que devíamos deixar para as pessoas em África. E acho que a associação, a minha visão é, devíamos associar sempre a pessoas, agora estou a dizer os nigerianos, do ponto de vista de entrega de trabalho, que querem fazer coisas, querem fazer acontecer. Eu pessoalmente eu vejo aqui muitos pontos de sinergia entre Angola e nigerianos, e eu penso que o Access Bank poderá ter um papel fundamental nisso, deve ter,
ser um banco nigeriano e representar aqui o maior interesse dos nigerianos agora em Angola. Mas olhando para o setor financeiro angolano, tu acabaste de dizer que, por exemplo, o sistema financeiro moçambicano pode entrar num único banco angolano. Mas se nós olharmos a participação do sistema financeiro ou da banca comercial angolana no PIB do país, ainda é muito reduzida. A que se deve isso? Como é que os bancos podem participar mais no desenvolvimento socioeconômico de Angola? Porque nós vamos vendo notícias, atrás de notícias, que os lucros dos bancos subiram 100%, 160%. Claro, estão a fazer dinheiro, mas a vossa representatividade no PIB ainda continua a ser muito reduzida, abaixo daquilo que é esperado. Eu para já eu acho que nós temos que reescrever a narrativa do que é o potencial de crescimento do setor bancário angolano. E temos que nos unir uns aos outros. Portanto, os bancos têm que fazer influência de várias iniciativas para ter impacto. Ainda há bocado estava a falar com o Raul, que está no Banco Sol, e que disse que nós temos que fazer crédito, não é? Mas depois a parte final do crédito ninguém quer saber, não é? Então, quando é para recuperar ativos, tem ali um abismo, não é? Tem algo que tem que ser resolvido. Ao não se resolver isso, o setor na realidade dá crédito, mas vai dando crédito, não é? Ou quando dá crédito corre muito mal, não é? Porque não podemos recuperar os ativos. Nós temos que arranjar todas estas iniciativas de uma maneira estruturada para que o setor cresça. Outros dos papéis que nós devemos fazer e que fazemos, talvez informalmente, e nestes eventos e em conferências, é posicionar ideias que possam vir a ser úteis para o governo. Nós não conseguimos controlar o pensamento de agentes do governo, não é? Mas conseguimos, pelo menos, posicionar as nossas ideias, porque eu sou da opinião que há uma forma para resolver crescimento económico. Não é? Que é uma forma que é mais que identificada, não é? Há países que existem que têm formas de sucesso, não é? Por exemplo, acho que devíamos ter uma política industrial reforçada e devíamos nos distanciar da substituição das importações e devia haver, apesar de haver pouco espaço fiscal para isso, porque os eurobonds agora estão a 13 ou a 14, mas devia haver incentivos para mais indústria, porque a indústria é que te vai catapultar para fazer exportações. Ao fazer exportações, já não estás a competir com o mercado local. Estás a competir com base na tua produtividade, estás a desenvolver capital humano, estás a adoptar aquilo que é as melhores tecnologias que existem, porque estás a vender no mercado internacional. Portanto, eu acho que é efêmero nós estamos a focar-nos na substituição das importações, porque estamos a pensar que estamos a resolver um problema. E na realidade não estamos. Porque estamos sujeitos a choques externos, temos que importar. É só ver as pessoas que estão aqui na sala que importam insumos e que sofrem por isso. Portanto, nós temos que decidir quais é que são as estratégias que o país devia ter e daí criar aquilo que se chamam vantagens comparativas. Infelizmente, estas coisas levam tempo. E Angola vai celebrar agora 50 anos como país independente. Para muitos é um país muito jovem ainda, apenas 50 anos. E os problemas econômicos, sociais e financeiros do país são todos eles identificados. E na minha lógica, daquilo que eu compreendo do país, a máquina governativa não é suficiente para poder atender a demanda e as necessidades do país. E o povo angolano é exigente.
como é que tu achas, sabendo das dificuldades que os bancos têm, por um lado nós olhamos que o sistema bancário ou financeiro está muito preso por causa das questões regulatórias, falta de um sistema judicial que funciona de forma mais eficiente, mas por outro lado nós temos uma economia que gera dinheiro, há muita circulação de dinheiro em Angola, mas ainda assim os bancos não conseguem tirar o maior proveito disso. O que é que pode-se fazer de agora em diante, fora da caixa, né? Fora daquilo que é o normal? Esquecemos a questão dos cambiais, esquecemos os títulos. O que é que os bancos, qual é o papel que os bancos podem prestar à sociedade? Eu sei que tu também és pró a uma participação das empresas no desenvolvimento socioeconômico do país. Então, o que é que os bancos podem fazer mais? O que é que o sistema financeiro pode fazer mais? Eu sou da opinião que a base da falta de produtividade é o não investimento nas pessoas. Portanto, não investimento no capital humano. E penso que os bancos, ao serem talvez o segundo setor mais sofisticado, têm que fazer esse papel de uma maneira concertada para poderem alavancar essas pessoas para poderem impacto no mercado. Portanto, ao desenvolver o seu capital humano, vão estar a ajudar para que essas pessoas venham a ter um impacto noutras atividades. Tipicamente, qualquer família angolana, acho que tem no mínimo 6 pessoas. Portanto, ao fazermos isso bem, é singularmente das coisas mais importantes que existem, que é podermos desenvolver os talentos que estão associados às nossas entidades. E eu não vejo isto como responsabilidade social. Isto é algo que vai muito mais à frente disso. É, na realidade, a ponte que vai criar o crescimento económico. Acho que devíamos fazer projetos em que impactamos as comunidades. Há, por exemplo, eu tenho vindo a conversar com universidades internacionais que querem desenvolver conteúdos para Angola, para poder ajudar as pessoas a reposicionarem-se. Porque há pessoas em Angola que estão estruturalmente desempregadas, ou terem passado por uma infância que não foi a infância que deviam ter tido, não tiveram acesso às escolas, e chegam a uma certa idade e não conseguem efetivamente fazer parte do emprego formal. Não sei se sabes, mas temos 10 milhões de pessoas no mercado informal. Portanto, os bancos na realidade andam a competir por 2 milhões de clientes, que é o emprego formal. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos ter programas para inclusão financeira. Portanto, acho que é óbvio em arranjar mecanismos de pagamentos para que exista essa penetração, para esse mercado ficar mais formalizado. Eu, por exemplo, sou da opinião que ao começares a ter acesso a esse mercado informal, a criares a confiança, que podes vir eventualmente a começar a distribuir conteúdos, quase como se fosse um ecossistema, em que consigas valorizar as pessoas por estarem associadas à tua plataforma. Portanto, é algo que não está inventado. Pode ser que exista um dia, mas nada como sonhar, não é? O Steve Jobs começou por aí também, não é? Por aí. Por que é que as nações falham? Por que é que as nações falham? Por que é que alguns países são mais bem-sucedidos e por que é que os outros não? Patrício, eu acho que isto é um tema que está bem estudado. Há países que têm sucesso quando aparentemente não havia nada, nenhuma característica que lhes dissesse: se fizeres isto por 20 anos vais ter sucesso. Não tinham recursos naturais, não tinham acesso a mar. E, portanto, a essência daquilo que faz os países ou ser ricos ou pobres
é a liderança do ecossistema político. Porque são as escolhas que são feitas, é o contexto que é criado. E, portanto, nós para vermos sucesso em países, temos vários exemplos de fracassos de países. Não é? Vou começar pelo fracasso de países que fracassaram depois de ter tudo a correr bem. Por exemplo, a África do Sul. A África do Sul saiu de uma oligarquia para outra oligarquia. Foi feito para todos os efeitos, houve um processo de distribuição de riqueza controlado pelo governo para um conjunto de indivíduos, que depois resultou numa segunda fase catastrófica, que foi aquilo que se chama o state capture, em que o Estado sul-africano perdeu à volta de 30 bilhões de dólares quando foi o mandato do Presidente Zuma. Não é? Isso é algo que está bem identificado. Não devia ter acontecido assim. Devia ter havido outro caminho. Mas, infelizmente, houve falta de liderança. E teve efeitos muito, muito graves. Teve efeitos no saneamento, na eletricidade, com problemas de abastecimento. Não é? O pessoal ontem estava a brincar que na Europa aquilo que acontece aqui todos os dias, na África do Sul era para o nosso cada dia, não é? Mas é infeliz que um país que na altura, quando eu saí da África do Sul em 2000, tinha 600 empresas cotadas na Bolsa, hoje tem menos de 300 empresas cotadas na Bolsa. E é por falta de alocação criteriosa de recursos. Por exemplo, na educação, alocam 20% do orçamento geral do Estado, mas as pessoas não conseguem literalmente ler ou fazer exercícios de matemática, mesmo os professores. E aqui nós aplicamos menos de 5. Aqui nós aplicamos menos de 5, não é? Então estamos bem pior. Estamos bem pior, mas o que é que sai daqui? Sai de que deve haver alocação criteriosa de recursos para serem bem empregos. Não é? Mas os casos de sucesso que existem, na realidade, dão esperança a muitos países. Tens o caso mais óbvio, que eu não sei quanto tempo é que nós temos, não é? Mas houve da União Soviética, Estónia e a Letónia, que quem olhasse para aquilo ia pensar qual é o sucesso que se pode tirar daqui, não é? Estes anos todos depois, a Estónia tem um PIB de 78 bis, tem uma taxa de fertilidade de 1,08 e faz parte da União Europeia e distanciou-se da União Soviética. Não é? Mas tudo porque houve um compromisso. Não é? O caso mais relevante que indica que podes vir literalmente do nada é de Singapura. Em que Singapura literalmente era um Estado falido, não tinha recursos, não tinha capital humano, e o Lee Kuan com um conjunto de líderes, decidiram apostar em políticas de longo prazo. Portanto, Singapura hoje, o PIB de Singapura é 100 vezes maior do que era quando eles tomaram conta. O PIB per capita. E aplicaram princípios, eu não me lembro dos princípios todos, mas um dos princípios mais importantes foi ter um sentido de propósito de país, porque os leva a algo que vai ser atingido a prazo, não é? Então a liderança para ti é um fator fundamental. A liderança, a união à volta de uma causa, é a mesma coisa como uma empresa. Um país, na realidade, é quase como se fosse uma grande empresa. Não é? Tens que atuar por consenso e, portanto, tens que daí criar os teus aliados, vais sempre ter detratores, mas o caminho tem que ser um caminho comum. Portanto, é possível criar esse espaço económico para que se vença. Em especial quando se tem muito pouco. O problema que existe é quando há países que têm aparentemente muito,
muitos recursos, isso faz com que exista um efeito contrário. Cria ineficiências. E que cria ineficiências. Está bem estudado. Tu ao conversares com o Ricardo Ferreira, de 18 anos de idade, qual é o conselho que tu darias a ele? O que é que tu farias diferente hoje, conhecendo a ti? Se tivesse falado com o Ricardo Ferreira quando ele tinha 18 anos, eu tinha-lhe dito para ele apressar o passo. Porque havia muita coisa para fazer. Eu acho que no período inicial, quando uma pessoa está ali entre sair de liceu, entrar na universidade, entrar no mundo corporativo, nós achamos que aquilo vai durar para sempre. Não é? Perdemos muito e tempo. Há 10 anos, que é dos 20 aos 30, não é? Nesses 10 anos tens que fazer muita coisa. Eu fiz muita coisa, não é? Não sei se fiz as coisas certas, mas eu fiz muita coisa. Eu estudei à noite, portanto foi uma coisa que para mim foi muito difícil para acabar o meu curso de revisor oficial de contas da África do Sul. Mas claramente aconselhava o Ricardo Ferreira a não perder muito tempo. Insucessos. O que é que são sucessos? Insucessos. Quais são os erros que tu cometeste, que tu achas, ao longo dessa jornada, quais são os erros que tu cometeste, que se tu fizesses diferente, também terias resultados diferentes? Chegaste a cometer erros graves? Eu acho que todos nós cometemos erros. Falta de foco em certas coisas principais, não dar atenção a acabar, por exemplo, levou-me algum tempo a acabar os meus estudos, porque trabalhava, estudava, era um curso complicado, portanto dar foco aos estudos. Devia ter começado a jogar golfe mais cedo, porque está difícil na minha idade aprender, mas pronto, é de lá chegar. E acho que devia ter conhecido a Sandra mais cedo, tinha ajudado imenso também. Sim senhora. Então, a minha última pergunta, como sempre, e já havia dito, é: para ti, o que significa o sucesso? O que é o sucesso? Te consideras um homem de sucesso? Eu acho que eu vou ser um bocadinho controverso aqui, porque o sucesso não é a riqueza material. O sucesso é quase como se fossem as nossas memórias, daquilo que nós ajudamos para contribuir que exista um mundo talvez um bocado melhor, não é? Só um bocadinho melhor, em que alguém se lembre que tivemos algum impacto, não é? Eu não considero riqueza sucesso. E uma das coisas que a mim me fez muito impactou-me, estando em África há muito tempo, eu estou em África há mais de 40 anos, on and off, foi um livro que eu li sobre a escravidão de um brasileiro, em que isso tem a ver com sucesso e riqueza, em que o rei de Portugal vira-se para um capitão em 1495, e esse capitão ia tomar conta de uma fortaleza onde é hoje o Ghana. E o rei de Portugal diz: não sejas tão tolo de vir de lá pobre. Isso para mim foi um choque. Um choque porque a mentalidade De vir de lá pobre. de vir de lá pobre, daquela posição em que ele ia ter, não é? Isto é um livro sobre escravidão. E eu tive que refletir imenso sobre aquilo, porque na realidade a essência daquilo que o ser humano hoje em dia ainda considera que é aquilo que ele conseguiu fazer é material. É material, é algo que temos que dizer: não, tem isto, tem aquilo. E a nossa passagem é rápida por aqui, não é? Nós quase que não contamos. Portanto, o que nós contamos é aquilo que conseguimos fazer para elevar o
bem-estar dos outros. Temos que, de facto, trabalhar, temos que pagar contas e isso. Temos que pôr bancos na bolsa. Faz parte, não é? Não há nenhum crime em ganhar dinheiro, não é? Mas sucesso é conseguir pôr objetivos a fazer, coisas difíceis que tenham impacto no mundo. Acho que o homem não tem a mínima ideia do poder que na realidade tem, com aquilo que pode ser feito com a sua atitude. E, portanto, eu passo algum tempo a refletir de como é que eu posso contribuir de uma maneira positiva. Não sou de maneira nenhuma perfeita, tenho aqui alguns colegas que, se a gente lhes passasse o microfone, davam alguma contribuição, não é? Mas sucesso é, de facto, deixarmos algo maior do que nós, ou um bocadinho maior do que nós. Muito obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma questão para o Ricardo. Alguém tem algum ponto? Penso que não. Todo mundo está satisfeito com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Eu vou agradecer a tua disponibilidade. Foi uma conversa enriquecedora, a terceira ou quarta do gênero. Foi bom partilhar aqui o palco contigo. O Clube Econômico agradece. E vamos continuar a impactar a economia, o país e a vida dos outros. Muito obrigado, Patrício. Obrigado a toda a gente. Obrigado.